Olá, irmãos e irmãs. Vamos para a nossa quarta aula do nosso curso de Escola Bíblica do assunto de Finanças à Luz da Bíblia. E o nosso tema hoje será dízimo. Como sempre, vamos começar com uma oração, não é? Senhor Jesus, te apresentamos a nossa vida. Pedimos, Senhor, a unção e a iluminação do Teu Espírito para compreendermos adequadamente a Tua palavra e para praticarmos na nossa vida. Também aproveitamos para pedir, Senhor, pelas pessoas doentes, pelos profissionais de saúde, Senhor, pelas famílias enlutadas, pela Tua misericórdia nessa situação do coronavírus, Senhor. Confiamos na Tua boa mão. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso texto bíblico é Malaquias 3, de 8 a 12. Então diz assim: Deus dialogando com o povo de Israel. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. E o nosso texto áureo está em Gênesis 14, de 17 a 20. Irmão, pega a sua Bíblia, pega um caderninho, uma caneta para anotar. Nós vamos correr por vários textos bíblicos para que você depois possa estudar, não é, na sua casa e se aprofundar nesse assunto. Gênesis 14, de 17 a 20. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Bom, o assunto do dízimo é um assunto bastante polêmico, tá? Nem todas as igrejas, nem todos os pastores, nem todos os crentes têm o mesmo entendimento sobre esse assunto. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Afinal de contas, o dízimo é da lei? O dízimo ainda se aplica no tempo da graça? Como que nós podemos entender esse assunto do dízimo? Bom, antes de mais nada, é preciso que a gente diga que o dízimo foi praticado antes da lei. Na verdade, 400 anos antes da lei, por Abraão. Então, nós lemos aqui no nosso texto áureo, né, a história é conhecida. Ló, o sobrinho de Abraão e sua família, moravam em Sodoma, houve uma guerra, os reis que estavam alinhados ao rei de Sodoma perderam a guerra e Ló foi levado cativo. Abraão reuniu alguns homens da sua casa e outras pessoas da região que eram seus aliados e foram combater esses reis e por fim foram vitoriosos e trouxeram para casa todas as pessoas e os despojos de guerra. Muito bem. Quando
quando Abraão estava chegando, foi ao encontro dele um rei e sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, que é um nome antigo para Jerusalém. Mas o interessante é que a Bíblia diz que ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, como ele podia ser sacerdote do Rei Altíssimo se as ordens sacerdotais só foram instituídas na lei? Não havia sacerdotes ainda. Então, quem era essa pessoa? Quem era esse rei? E mais ainda, ele trouxe um presente para Abraão. Ele trouxe pão e vinho para Abraão. Isso nos fala bastante, não é? Então, como nós podemos saber sobre esse Melquisedeque? Então a resposta está lá no Novo Testamento. Está no livro de Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Hebreus 7, de 1 a 3. Então está escrito: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Quem é que permanece sacerdote para sempre? Só tem um, Jesus. Então, esse Melquisedeque aqui, que foi se encontrar com Abraão, que o abençoou e que recebeu de Abraão o dízimo, era nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, numa das raríssimas aparições do Velho Testamento antes da sua encarnação. Então, os irmãos podem ver que a instituição do dízimo, ela foi cercada de muita glória, de muito significado, com uma aparição do próprio Filho de Deus. Pão e vinho, né, são os elementos da ceia do Senhor. Então já estava falando do que iria acontecer muito tempo depois, do sacrifício remidor. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lembra? Bom, por que Abraão deu o dízimo? Em nenhum lugar antes dessa passagem há nenhuma menção sobre o dízimo. Portanto, Abraão fez isso voluntariamente. Ele fez isso como um ato de agradecimento a Deus pela vitória na guerra. Ele fez isso como um ato de louvor ao Deus que o guardou e que permitiu que ele trouxesse em vida o seu sobrinho, além de, naturalmente, todas as outras pessoas. Então percebam que o dízimo, na sua primeira menção, é muito mais do que uma oferta financeira. É uma oferta de louvor, é um culto, é um agradecimento ao Senhor pelas suas bênçãos. Muito bem. A segunda menção antes da lei está em Gênesis 28, de 10 a 20. Então, o contexto foi, o Jacó teve aquele famoso sonho da escada, e Deus disse que iria abençoá-lo e guardá-lo em todas as suas peregrinações. Ele ficou muito impressionado, aquele era o lugar de Deus e ele não sabia. Então, versículos 20 a 22, Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, não é? Se vocês se lembram, eu estava fugindo de Esaú, seu irmão. Então,
o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Opa! Agora nós temos a entrega do dízimo de uma forma totalmente diferente da que foi feita por Abraão. Agora é um negócio, é um comércio. Deus já tinha prometido abençoar Jacó, mas parece que ele não acreditou muito e ele ainda tentou fazer uma transação com Deus. Parece que essa foi a primeira ocorrência da terrível heresia da teologia da prosperidade, ainda muito antes de Jesus. Muito bem, depois entramos na lei propriamente dita. O dízimo é mencionado em Deuteronômio 14, de 22 a 29. Deuteronômio 14, de 22 a 29. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Ele está se referindo ao futuro templo que seria construído, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, lembra, era uma sociedade agrícola, o dízimo eram grãos mesmo, a pessoa tinha que levar sacos de coisa, ou então bezerros, animais, né? Troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade e nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os na sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então, debaixo da lei, o dízimo, ele era, primeiro, uma celebração pelas bênçãos do Senhor, uma celebração em família. Segundo, destinado ao sustento dos levitas. Os levitas não receberam terrenos na distribuição da terra prometida que Deus fez ao povo dele, porque o Senhor iria sustentá-los, como? Através da fidelidade do seu povo. E por fim, seria para a beneficência, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Muito bem. Como nós estamos falando da lei, que era uma aliança de bênçãos condicionais, então nós lemos lá o trecho de Malaquias: se você não trouxer, você será amaldiçoado. Se você trouxer, você será abençoado. Por fim, chegamos na graça. E agora? Né? Nós não estamos debaixo da lei. Nós devemos dar o dízimo? Irmãos, Abraão não estava debaixo da lei e deu o dízimo. Jacó não estava debaixo da lei e deu o dízimo. É verdade que a forma como Jacó deu o dízimo não foi, digamos assim, tão espiritual e isenta como Abraão deu. Mas ele via naquilo uma oferta ao Senhor. Bem, no Novo Testamento, de fato, há apenas uma menção específica sobre o dízimo. Na próxima aula, quando nós falarmos de ofertas, a gente vai ver que vai ser diferente. Mas sobre o dízimo há uma menção, mas essa menção já é suficiente para nós vermos que essa prática ainda está em vigor. Em Mateus 23, de 23 a 24, Jesus estava tendo outra das inúmeras discussões com os fariseus. Mateus 23, de 23 a 24. E o que ele diz? Ai de vocês,
mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, vocês dão o dízimo das mínimas coisas, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso remete ao que nós vimos sobre a origem do dízimo ali em Deuteronômio. Vocês devem praticar essas coisas, isso é, dar o dízimo, sem omitir aquelas, isto é, as outras coisas ainda mais importantes que o dízimo. Guias cegos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Fazer o dízimo, entregar o dízimo como uma forma hipócrita de espiritualidade externa não vai trazer nenhum benefício para nós, como não trazia para os fariseus. Entregar o dízimo como uma negociata, uma transação comercial com Deus, como Jacó fez, também não vai trazer nenhum benefício para a gente. Mas entregar o dízimo, como Abraão fez, como um ato de louvor e de agradecimento a Deus, é isso que o Senhor espera de nós. Antes da lei, na lei e agora na graça. Muito bem, irmãos. Na próxima semana nós vamos falar sobre ofertas. Vamos ver o que a Escritura tem a nos dizer sobre isso. Até lá.